Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez. E eu sou a Aline da Flon. E no programa de hoje vamos falar sobre a saúde bucal do idoso. E para conversar com a gente, convidamos Ricardo Fischer, professor titular da UERJ, especialista em periodontia. Tudo bem, professor? Bem-vindo! Tudo bem, obrigado pelo convite. Estou à disposição para algumas dúvidas que vocês tenham. Muitas pessoas, professor, pensam que depois de certa idade não precisam mais ir ao dentista. Esse pensamento faz sentido? Não, infelizmente não, nenhum. Porque na realidade, talvez o idoso seja um dos que mais precisem. Porque imaginemos que eles tenham dente, óbvio, né? Mas mesmo quem não tenha dente, se fosse edêntulo, ele precisaria ir. Porque na realidade as dentaduras, as próteses que eles usam, eles precisam ser limpas. Mas voltando ao início da pergunta, precisa sim, porque normalmente o paciente idoso ele tem medicações que ele toma, que deixam a boca seca, pacientes com hipertensão, eles normalmente têm outras doenças, né? Hipertensão, diabetes, que isso pode deixar muito boca seca e isso favorece muito a presença de cáries, não só de raiz, mas cáries oclusais na superfície do dente onde a pessoa mastiga. Então, de uma certa forma, precisa ir. E dormindo de boca aberta, muitos idosos têm essa prática, né? Não também só idosos. Provoca secura na boca? Também. E aí às vezes você acorda com boca mais seca e isso pode dar mais cárie ao longo do tempo. Lógico que não é uma coisa de uma hora para outra, mas ao longo do tempo você pode ter desenvolvimento de cárie. Então é fundamental que o idoso vá ao dentista, especialmente o periodontista, porque normalmente os problemas que ele vai ter são os problemas de gengiva, os problemas de cárie de raiz, que isso a gente talvez seja as pessoas mais indicadas para avaliar o problema. E talvez alguma outra coisa que precise ser feita encaminhe para os especialistas em questão. Os problemas de gengivas e cárie de raiz, né, que você falou, essas são as doenças mais comuns nos idosos? Doenças bucais? Uma das doenças. A doença periodontal, que é gengivite, periodontite, que é sangramento da gengiva, às vezes mau hálito, dente mole. Às vezes o problema é quando a pessoa já percebe que tem problema, quando ela já está com os estágios mais avançados da doença, dente com muita mobilidade. Então, essas pessoas, a idade é um fator que piora. Quanto mais velho, mais chance de você ter o problema. Então, uma das dos principais problemas que o idoso vai ter problema periodontal, gengivite e periodontite. Hoje a gente sabe que a periodontite está associada com outras doenças sistêmicas, com diabetes, com hipertensão, até com câncer bucal. Então, quanto mais doença periodontal você tem, mais risco você tem de ter outras doenças. Então, isso seria talvez um dos especialistas, primeiro, é a parte periodontal. E com relação aos idosos, né, que não têm dentes, eu queria que o senhor falasse a respeito da importância de se fazer essa higienização bucal. Perfeito. Deixa eu voltar um pouquinho na outra, porque na realidade a gente às vezes pode achar que o dente não faz falta, faz muita falta. Graças a Deus mudou um pouco esse conceito, né? Antigamente talvez as pessoas chegavam muito na fase idosa, mais desdentado, achando que aquilo não era problema. É péssimo. Porque a pessoa come mal, a pessoa se alimenta mal, vai se alimentar com uma alimentação mais pastosa, mais molinha, que acaba que não é uma alimentação saudável, então acaba que às vezes piora problemas nutricionais, problemas de aterosclerose, então de desenvolvimento de aterosclerose. Então é fundamental, seria a manutenção do dente. Isso é ponto inicial. Quanto menos dentes tirarem, melhor. O problema é que o desdentado, se ele usa uma dentadura, às vezes você tem uma candidíase, você tem um desenvolvimento de inflamação. Candidíase bucal? Candidíase bucal. E aí você pode dar dor, pode dar, às vezes, mau hálito. E isso pode gerar o bem-estar da pessoa não seja tão bom. Então, a pessoa não come bem, não se sente bem socialmente, então precisa fazer essa limpeza, inclusive das dentaduras. Hoje a gente tem os implantes, né? Provavelmente todo mundo já ouviu falar dos implantes, que é uma ótima alternativa de tratamento. E os idosos podem fazer, devem fazer, porque vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a mastigação, vai melhorar a alimentação. Então, o fato de ser idoso não contraindica os implantes. Mas isso é penoso, não? Não. Hoje não. Hoje, o implante hoje, você faz, às vezes você basta botar 2 implantes. A prótese, a dentadura inferior é muito ruim, porque ela às vezes fica muito frouxa.
A superior ainda consegue fazer direito, mas a inferior às vezes fica muito ruim. Desnivelada, né? Exatamente, desnivelada, a pessoa fica com aquela bamba, não come direito. Botar 2 implantes, você já põe uma barrinha e a pessoa come churrasco, come maçã com isso. Então, Imagina. vale a pena fazer sim. E não é tão doloroso. Hoje em dia tem anestesia. A única coisa que tem que ter cuidado é saber se o paciente tem condições sistêmicas para isso. Mas normalmente vai ter. Professor, fala pra gente, de que forma que deve ser feita essa higienização da dentadura? Limpar com uma escova, limpa normal, a boca. Escova normal. Pega a dentadura, limpa com uma escovinha, uma pasta, limpa bem. Pronto, simples. Sintetizando, então, esses problemas da saúde, o senhor podia fazer uma retrospectiva, assim, rapidinha, dos cuidados, enumerar os cuidados, sintetizando esse problema aí. Tá, então vamos lá. Paciente desdentado, tira a dentadura todo dia e limpa. Paciente que use uma prótese removível, às vezes tem aquelas próteses com grampos, tirem essas próteses, limpem elas todos os dias. Limpeza normal, escova, limpa bem. E pacientes que tenham dentes, higiene normal como qualquer pessoa, quer dizer, vai usar a sua pasta de dente, sua escova de dente. Fio dental? Fio dental. No idoso, às vezes o fio dental é mais... Porque no idoso, normalmente a gengiva já retraiu um pouco. Sim. E aí você fica com uns buracos, uns espaços entre os dentes. Então, às vezes, é melhor você usar umas escovinhas interproximais, que hoje tem muitas no mercado. São umas escovinhas pequenas que você usa ela entre os dentes. Dura muito, dura. Não, dura a escovinha, não. Sim, de cerdas não, assim cerdas mais macias ou médias, no máximo média. Puxa. Não usa dura não, porque aí pode desgastar não só o dente, como às vezes pode causar reabsorção gengival. Gengival não, na realidade é óssea que causa a gengival. Então, dura não. O senhor falou Esquece a dura. O senhor falou de algumas doenças, né, que tem relação com a falta de higienização bucal. Qual a relação, por exemplo, da diabetes? Na realidade, são todas doenças inflamatórias. Pensa, o diabetes é uma doença inflamatória crônica, hipertensão é uma doença inflamatória crônica, problemas relacionados à aterosclerose é inflamação crônica, Alzheimer tem um processo de inflamação crônica. A gente tem uma outra doença inflamatória crônica na boca, que é a periodontite. Então, se você tem 2 doenças inflamatórias crônicas, é possível que essa, no caso a periodontite, interfira nas outras. E é o que acontece. Se a gente faz exame de sangue, você mostra marcadores inflamatórios aumentados. Tem estudos que mostram que quem tem periodontite tem um controle de diabetes mais complicado. E quando você trata a periodontia, você melhora o controle glicêmico desse paciente. Então, o tratamento periodontal para idoso, que tenham problemas de hipertensão, renal crônico, doenças renais crônicas, diabetes, você melhora o quadro do paciente. Inclusive, também tem relação com problemas cardiovasculares, né? Tem, exato. O cardiovasculares é a hipertensão, mas infarto, hoje a gente sabe que a pessoa que tem periodontite aumenta o risco em torno de 30% de ter infarto. O senhor pode dizer por quê? Inflamação crônica. Volta à inflamação crônica, porque todas essas doenças cardiovasculares normalmente são associadas à aterosclerose. Sim. E a aterosclerose é um processo inflamatório. Então, sendo um processo inflamatório, eu tendo uma doença inflamatória crônica, como a periodontite, ela pode interferir e aumentar o risco dessa pessoa ter essas doenças cardiovasculares. Professor, chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada pela sua participação e foi um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da rádio. Obrigado pelo convite e estamos à disposição lá na Faculdade de Odontologia. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Equipe técnica: Gledson Bustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE